pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso canal Leide Explica. E hoje, mais uma aula da disciplina de Contratos 1. Logo, como eu sempre falo, essa aula é direcionada principalmente aos alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. O material, inclusive, já foi disponibilizado aí na forma de slides. Então, daremos sequência à nossa matéria, ao nosso conteúdo programático, dando sequência naquele mesmo material que temos utilizado. Estamos aí encerrando a parte da teoria geral. Mas eu sempre reforço, o conteúdo ele deve ser compartilhado. Logo, isso não impede, o fato dessa aula ser direcionada a uma turma específica, não impede que outros assistam. Afinal, o conhecimento ele merece aí ser democrático, compartilhado e dividido. Vamos lá então, começando a nossa aula. Lembrando apenas que nas nossas últimas aulas tratamos de alguns assuntos bastante importantes. Tratamos sobre os contratos aleatórios, tratamos sobre os vícios redibitórios, sobre evicção e também ao longo do semestre tratamos de toda a teoria geral dos contratos. Passamos pelo conceito de contratos, pelas classificações, pelas fases de formação, abordamos também os princípios e algumas regras específicas. Hoje daremos continuidade tratando de uma modalidade específica e de possibilidade específica de contratação, que é justamente o contrato com pessoa a declarar. Na sequência, estamos tratando aí dos artigos 467 a 471. Sempre lembrando, o nosso conteúdo tem seguido aí a sequência do nosso código. Logo, Código Civil na mão, importante anotar, importante ler a lei seca. Sempre acompanhada aí da doutrina, que é muito importante para a interpretação da nossa fonte primária, que é a lei. Vocês devem estar lembrados, estar se lembrando que já estudamos uma modalidade de estipulação, que é a estipulação em favor de terceiros. Como regra, os contratos eles são feitos para gerar direitos e obrigações somente entre os contratantes. Por isso temos aquele princípio clássico, que é o princípio da relatividade dos contratos. Ou seja, os contratos só valem ali, vamos dizer assim, num sentido mais amplo, para aqueles que estão contratando, para as partes contratuais originárias. Mas há algumas exceções. E quando tratamos do princípio da relatividade, falamos sobre a possibilidade de estipulação em favor de terceiros, ou seja, duas partes num contrato estipulam direitos em favor de uma terceira. Um exemplo clássico é o contrato de seguro, em que eu estipulo aí um prêmio a ser pago a uma terceira pessoa. Esse caso é um pouquinho diferente. Vamos ler o artigo 467, que na sequência eu já passo aí as demais definições para fazermos a diferenciação. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações deles decorrentes. Logo aqui, diferente daquela estipulação em favor de um terceiro, eu não estou estipulando nada em favor de um terceiro, em favor de outra pessoa a ler aquele contrato. Eu estou me reservando a faculdade de indicar outra pessoa, um terceiro, que não participou daquela relação contratual originária, para que ele assuma as obrigações e os direitos, ou seja, para que ele entre no meu lugar. Ou seja, eu estou fazendo uma pactuação, mas eu reservo o direito que outra pessoa pode ingressar nessa relação jurídica, assumindo os direitos e as obrigações. Logo, é algo diferente, por isso se chama, o próprio código trata, aí quando dispõe sobre a teoria geral, sobre o contrato com pessoa a declarar. Então, eu me reservo a faculdade de indicar uma pessoa, por isso, pessoa a declarar. Aí, uns pequenos esclarecimentos a respeito do 467. É uma permissão legal para que um dos contratantes possa inserir no contrato uma cláusula que permitirá a inclusão de outra pessoa para substituí-lo na relação contratual. Esta outra pessoa, que é um terceiro estranho àquela relação, poderá adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes do contrato desde o momento em que ele foi celebrado. Já veremos isso. Importante mencionar que sempre quando estamos lendo a lei, quando vamos interpretá-la, vamos muito pelo bom senso. O bom senso deve orientar a nossa interpretação. E a lei também ela tem essa lógica pautada aí no bom senso. Logo, se eu estou facultando a possibilidade
de indicar um terceiro para ingressar nessa relação jurídica, um terceiro estranho, que vai assumir direitos, mas também obrigações, nada mais lógico que esse terceiro ter a faculdade também de aceitar ou não, já que ele vai assumir obrigações de uma relação contratual que nem ele participou. Ele vai ser indicado, logo, para ele entrar naquela relação jurídica contratual, ele deve aceitar ou não. Lembre-se que temos o princípio da autonomia privada e dentro deles o princípio da liberdade contratual. Todos nós temos liberdade de celebrar ou não contratos, escolher também com quem iremos celebrar e o objeto dele. Dentro do objeto falamos da liberdade contratual. Lembre-se que o contrato ele tem limites. Principais limites estão função social, boa-fé e normas de ordem pública, onde eu incluo também os usos e os bons costumes. Logo, não temos aí uma autonomia da vontade ampla, isso já foi estudado quando tratamos dos princípios. Logo, essa pessoa que é escolhida, ela pode aceitar ou não, já que ela vai ter um encargo, né? Ela vai poder assumir direitos, mas também ter obrigações. No entanto, uma vez ela aceitando, ela assume o lugar da parte que nomeou, da parte nomeante, ficando responsável por todas as obrigações. Ela substitui, portanto, aquela pessoa que está a indicando. Se a pessoa que foi indicada se recusar, é uma faculdade dela, ela pode aceitar ou não, ou o nomeante não indicar uma outra pessoa para substituí-la, ela se recusou e aquele nomeante não indicou outra pessoa no lugar dela, o contrato ele fica valendo somente entre as partes originais, tá? A regra, então, é o princípio da relatividade. Contrato vale para as partes contratantes. Para eu chamar um terceiro para me substituir, é algo excepcional, logo eu dependo de uma aceitação dele. Se não houver aceitação, ele não ingressa naquela relação contratual, justamente porque temos a lógica, a premissa de que ninguém é obrigado a contratar nada. Artigo 469, na sequência do Código Civil. Essa indicação ela deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Primeira observação. Eu me reservo no momento que eu faço, no momento da conclusão do contrato, a indicar para aquela outra parte ou o nome de uma pessoa que vai me substituir. Em linhas gerais é isso. Então, eu faço um contrato com o José, mas eu já me reservo o direito de indicar ao José um terceiro que vai assumir os direitos e obrigações decorrentes daquele contrato, que, em linhas gerais, resumidamente, vai me substituir naquela relação, entrará no meu lugar. Mas o José ele não pode ficar esperando indefinidamente essa minha indicação, não seria nem lógico, né? O José ele tem que ter uma certa segurança jurídica. E é esse o objetivo do 468. Ele fala que eu devo comunicar ao José quem será essa pessoa no prazo de 5 dias da data da conclusão do contrato. Então, eu tenho um prazo para indicar essa terceira pessoa que eu quero que assuma os meus direitos e obrigações e que pode ou não aceitar isso. Salvo se houver outro prazo estipulado. Por quê? As próprias partes podem estipular prazos diferentes. Seja um prazo maior, seja um prazo menor. Isso está dentro da autonomia privada, não ofende função social, não ofende boa-fé, não ofende norma de ordem pública. Pelo contrário, a própria lei faculta que as partes estipulem outro prazo. Então, eu posso estipular, por exemplo, que será indicado no prazo de 10 dias, no prazo de 30 dias, ou no prazo menor de 2 dias, de 48 horas. Isso vai depender da negociação. Mas se o contrato nada estipular, eu presumo que a regra geral é aplicada. E qual é a regra geral? Prazo de 5 dias previsto no artigo 468. Lembre-se sempre, o Código Civil ele traz as regras gerais, mas as partes, dentro dos limites que já mencionamos, podem estipular cláusulas diferentes. O parágrafo único do 468 continua. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Temos como regra no nosso direito contratual a forma livre. Então, em regra, os contratos eles não exigem uma forma específica. Quando há essa exigência, a própria lei traz, como é o caso do instrumento público, da compra e venda de imóveis,
que, como regra, né, a depender do valor, exige aí o instrumento público. Logo, se para a validade do ato é exigido um instrumento público, ou seja, o contrato na sua originalidade precisa de um instrumento público, a aceitação também vai ter que se revestir da mesma forma. Justamente porque é uma terceira pessoa que está ingressando naquela relação contratual, não é verdade? Se ela está ingressando, é como se ela estivesse fazendo um contrato também. Logo, se para aquele tipo de contrato exige-se uma forma específica, aquela pessoa que está entrando e que também está contratando também deverá observar essa forma específica, o que se dá aí por ocasião da aceitação. Então, é por isso que o parágrafo único fala que a aceitação ela não tem validade, não produz efeitos, na verdade, né? Nós falamos aí de eficácia, ela não produz efeitos se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Então, se foi, em linhas gerais, resumidamente aí para concluir esse ponto, se foi utilizado um instrumento público, uma forma específica, ou seja, um contrato que nós chamamos de solene, há necessidade da aceitação também ser solene. Se ela não for, qual é a consequência? É ineficaz. Ineficaz, lembre-se a escada pontiana, diz respeito aos efeitos. Não vai produzir efeito, tá? Então, não produz efeito, eu considero o contrato somente entre as partes originais. 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que ele foi celebrado. Muito importante, pegadinha de prova. Anotem aí, porque isso é muito importante. Vimos que o contrato com pessoa a declarar é possível. Pode ser que duas partes façam um contrato, mas uma delas se reserva o direito de indicar uma terceira pessoa que vai entrar no seu lugar assumindo direitos e obrigações. Essa terceira pessoa precisa aceitar, ela tem a faculdade de aceitar ou não. A aceitação deve seguir a mesma forma do contrato principal. Se há um contrato que é solene, ou seja, exige uma formalidade pública, a aceitação também depende sob pena de ser ineficaz, não produzir efeitos e o contrato original valer somente para as partes originais. Muito bem, essas foram as primeiras lições que tivemos aí na nossa aula. Agora, na sequência, o 469 fala que essa pessoa que foi indicada e foi nomeada na conformidade dos artigos que já vimos, ela aceitando, ela vai adquirir os direitos e assumir as obrigações. Ou seja, ela entra naquela relação jurídica. Mas a partir de que momento ela entra naquela relação jurídica? Vimos que, em regra, a pessoa que se reserva o direito de indicar uma outra, né, o contratante que se reserva o direito de indicar um terceiro para ingressar na relação jurídica, ele tem, em regra, 5 dias para fazer isso, para indicar quem será essa pessoa, já que a outra parte, o contratante, não pode ficar lá de eterno, lá na eternidade, esperando uma indicação. Não seria nem lógico e nem razoável. Logo, dentro desse prazo, a relação jurídica ali está entre as duas partes originais. Né? Então, há um prazo para que essa parte que vai chamar o terceiro se manifeste e indique quem será esse terceiro. Muito bem. Mas esse terceiro aceitou, no meu caso, fiz o contrato com o José, indiquei para o José que quem eu quero, né, que venha para a relação jurídica é a Maria aceita. A Maria aceitou 2 dias depois da conclusão do contrato. A partir de que momento a Maria entrou naquela relação jurídica, assumindo direitos e obrigações, ou melhor, adquirindo direitos e obrigações? Essa é a dúvida que é respondida pelo 469. E o 469 fala o seguinte, que a partir do momento da celebração do contrato, falamos de uma aceitação, portanto, com efeito ex tunc. Lembra-se o que é ex tunc? O que é efeito ex tunc? Uma dica para memorização. Quando eu falo ex tunc, tunc, letra T no início, eu me lembrava muito de todo, de tudo. Então, quer dizer que volta-se tudo, ao início. Logo, essa aceitação tem efeitos desde o momento da conclusão, ela retroage. Então, mesmo que a Maria tenha aceito
né, a minha indicação e assumido os direitos, adquirido as obrigações daquele contrato, enfim, entrado naquela relação jurídica, ela vai assumir tudo, não depois de 2 dias, que foi quando ela aceitou, mas sim desde o início, desde o momento da conclusão do contrato. Isso é muito importante e é previsão expressa do 469. Logo, essa aceitação vai retroagir ao início do contrato, ao momento da celebração. Para mim, então, para Maria, melhor dizendo, que está entrando naquele contrato, é indiferente se ela demorou 1, 2, 3, 4, 5, 30 dias para aceitação, caso o contrato tenha admitido isso. Vimos que é possível fixação de prazo diferente da regra geral, mas mesmo que ela tenha aceito 30 dias depois, ela assume as obrigações desde o início, desde antes da aceitação, desde o momento da conclusão do contrato. 470, na sequência, o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Então, 470 traz algumas hipóteses que o contrato será eficaz. Lembrando, eficácia diz respeito ao quê? Produção de efeitos. Então, o contrato somente produz efeitos entre os reclamantes, entre os contratantes, melhor dizendo, originários, nos seguintes casos. 1. Se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Logo, se eu me reservei a faculdade de indicar uma pessoa para assumir aqueles direitos e obrigações e eu não indico, a eficácia do contrato, os efeitos do contrato é somente entre as partes originárias. Muito bem. Segunda hipótese nesse mesmo inciso, se aquele nomeado, aquele que eu indiquei, não aceita, ele tem essa faculdade de se recusar, da mesma forma, o contrato somente produz efeitos, somente é eficaz entre os contratantes originários. Segunda hipótese, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Então, se há um caso de insolvência, né, ela não tem recursos ali para arcar com aquele contrato e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação, vai produzir efeitos somente entre os contratantes originários. Qual é o objetivo do inciso 2? Evitar aí um chapéu, no português bem claro, né? Evitar que eu indique uma pessoa que eu sei que é insolvente, né? Temos aí o conceito legal de insolvência, mas em linhas gerais é aquele que não tem condições financeiras para pagar, que não tem patrimônio, não tem saldo para pagar aquilo, para assumir aquela obrigação. Então eu indico um terceiro que eu sei que não vai ter condições para cumprir as obrigações decorrentes daquele contrato. Logo, é uma questão até de boa fé. Estou agindo com má fé. Não posso prejudicar, no caso aí, o José, que é com quem eu me comprometi e fiz o contrato. Logo, se eu indico uma pessoa insolvente, essa pessoa ela não teria condições de arcar com aquele contrato, logo aquele contrato só produz efeitos entre eu e o José, as partes originárias, já que o José desconhecia aquela insolvência no momento da indicação. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Então, da mesma forma, se a pessoa a nomear ela é incapaz ou insolvente, aí temos um elemento a mais que é a incapacidade e a alternativa, uma conjunção aí alternativa ou, então, tanto para incapacidade quanto para insolvência, o contrato também produz efeitos somente entre os contratantes originários. Bem, eram essas as minhas considerações sobre o contrato com pessoa a declarar, artigos 467 a 471. Na sequência, trataremos sobre a extinção dos contratos, mas esse será objeto de um novo vídeo. Bons estudos e nos vemos em breve. Até mais!